Josué 1, de 7 a 9. Tão somente, vou começar do 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. E essa expressão seja forte e corajoso, ela se repete várias vezes nesse capítulo. A primeira vez que ela aparece é aqui nesse verso 6, e depois aparece novamente no verso 7, e depois aparece novamente no verso 9. Na Bíblia, essa repetição de 3 vezes, ela sempre é feita para dar ênfase no que quer ser transmitido. Sempre que aparece essa repetição de 3 vezes na Bíblia, por exemplo, Moisés bate ali 3 vezes na rocha, Pedro nega 3 vezes a Jesus, Jesus pergunta 3 vezes a ele se ele o ama. Então, essa repetição de 3 vezes na Bíblia é sempre comum quando se quer dar muita ênfase em alguma coisa. E Deus dizendo isso 3 vezes era uma forma de ele deixar claro para Josué que essa era a vontade de Deus para ele. Deus queria que Josué tivesse esse espírito, que ele tivesse força e tivesse coragem para conduzir aquele povo, porque realmente não era tarefa fácil, porque Moisés conduziu o povo durante todo aquele tempo, teve que gerir aquele povo, teve que gerenciar ali, cuidar da gestão de 2 milhões de pessoas no deserto. Mas Josué, além de fazer isso, teria que conduzir esse povo e ainda derrotar os inimigos. Ainda tem que conduzir aquele povo briguento, aquele povo bagunceiro, aquele povo teimoso, teria que liderar eles para lutar contra os inimigos. E lembrando que esse povo eram 2 milhões de pessoas, mais 600 mil homens, e esses homens não tinham habilidade para lutar. Passaram a vida inteira, os pais deles, na verdade, porque esse povo que entrou em Canaã não era o mesmo povo que saiu do Egito, só lembrando disso. O povo que saiu do Egito só entrou Josué e Caleb. O resto do povo não foi o povo que penou lá na escravidão, foram os pais deles. Mas mesmo assim, eles cresceram no deserto. Os pais deles cresceram no Egito. Tanto os pais como os filhos não tinham habilidade com guerra. Os pais cresceram apanhando, os filhos cresceram ali na viagem, na aridez do deserto. Eles não tinham experiência para a batalha. Ah, mas aquela vitória contra os amalequitas, ali não foi por mérito deles. Tanto é que quando Moisés abaixava o cajado, eles perdiam. Quando ele levantava o cajado, ou seja, quando ele estava orando pelo povo, aí Deus é que dava a vitória. Então, com aquela experiência lá dos amalequitas, ficou claro para o povo começou a perceber que o que quer que acontecesse dali para frente, os inimigos que viessem, eles não teriam chance de vencer sozinhos, só teriam chance de vencer se fosse com Deus. Então, ao povo daquela terra, realmente, o povo de Canaã, era um povo extremamente forte. A terra em si valia a pena ser conquistada, porque a terra era fértil, a terra tinha... O que quer que você plantasse em qualquer lugar dava. A terra de Canaã é a terra mais fértil do mundo. E para guardar essa terra, os moradores eles construíram cidades com muralhas muito altas, com fortalezas, para impedir que os inimigos entrassem. Não eram aldeias, um acampamento de tendas que dava para você entrar e invadir, não. Eram cidades amuralhadas, cidades com um reforço que era intransponível você entrar lá. E o outro problema é que lá tinha gigantes, homens de estatura além do normal. E todos eles com um armamento de última geração. O povo de Israel, o armamento que eles tinham era aqueles que eles pegaram dos egípcios. Sabia disso? Lá no Mar Vermelho, quando eles passaram para o outro lado, e o mar se fechou e os egípcios morreram afogados, a maré trouxe as armas para o outro lado, trouxe para a praia. Então eles pegaram aquelas armas dos egípcios e era isso que eles tinham de armamento.
Então, e o que eles pegaram da Batalha dos Amalequitas também? Eles viviam de despojos, eles não tinham armamento de última geração, enquanto os cananeus tinham. Os cananeus eram preparadíssimos para qualquer invasão, para qualquer ataque. E colocando os gigantes na frente e o exército vindo atrás com o armamento tecnológico, não tinha como ter espaço para qualquer outro povo. Sem contar que, um detalhe que a lição trouxe que eu achei muito interessante, que os registros históricos mostram que, sim, tinha as catapultas também, né? Que eram as catapultas que era aquela estilingue, não era uma baladeira, mas era algo que você colocava uma pedra aqui, tipo uma bomba, e você puxava assim o máximo para cá e vum! Aí aquela pedra ia e explodia lá na frente, matava várias pessoas de uma vez só. E tinha também os arietes, que eram pedras gigantes, pedras de moinhos gigantes, que eles atiravam e desbaratavam o exército. Aí aqui o detalhe da lição diz o seguinte, que os registros históricos mostram que nem mesmo o Egito, olha que interessante, o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. O Egito era a maior nação do mundo nesse período aqui, e o Egito não conseguia conquistar Canaã. O Egito conquistava outros territórios, mas Canaã era difícil. Mesmo com todo o exército do Egito, se bem que agora, né, depois do Mar Vermelho, o Egito deu uma... E depois das 10 pragas, o Egito não era mais a mesma coisa, né? Deus havia assolado o Egito. Foi uma luta para eles se reerguerem de novo. Mas, no auge, o Egito não conseguia derrotar, não conseguia conquistar Canaã, a nação do Egito. Agora, como é que aquele povinho de pessoas que não sabiam nem pegar numa espada, homens, mulheres e crianças, como é que aquele povo ia ter chance contra aquelas nações? Pelo ponto de vista humano, não teria como. É algo fora da alçada humana. Não tem como eles fazerem isso. Então, por isso que Josué ficou assim, pensando, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu não sou Moisés. Eu posso ter alguma habilidade para guerra? Posso, mas eu não sei liderar esse povo, eu não sei gerir esse povo, eu não tenho habilidade com guerra. Eu não tenho habilidade com guerra desse nível. Então Deus disse 3 vezes, seja forte e corajoso, porque é para isso que eu estou preparando você. Eu vou estar com você. Eu vou lutar por meio de você. Certo? Não precisa você ficar se martirizando. Agora o que você tem que fazer é o seguinte. Vamos ver, ó. Exatamente, Maria José, exatamente. E olha só. O que era que Josué precisava fazer para as coisas darem certo? Então somente, verso 7, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Está vendo aí a condição? Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Gente, qual é o segredo do sucesso? Ser obediente a Deus e estudar a palavra de Deus. O que é que significa a espada do Espírito, que está lá na armadura de Deus, na armadura do cristão, em Efésios 6? O que é que significa a espada do Espírito? A palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. A nossa arma nesse conflito não é nada tecnológico, não é nada que esse mundo possa oferecer, que a tecnologia desse mundo possa oferecer, mas a arma que nos ajuda a eliminar as forças do mal, a vencer as forças do mal no nosso dia a dia é a Bíblia. Então, gente, para Josué ser bem sucedido, para Josué conseguir guiar aquele povo e para Josué conseguir conquistar aquelas cidades, ele precisava ser obediente a Deus e conhecer a palavra dele, ser obediente à lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés.
Esse era o segredo. O segredo da vitória era esse. Agora, se Josué quisesse viver diferente daquilo ali, se Josué quisesse viver por conta própria, sem obedecer a lei de Deus, por mais habilidade que ele tivesse, ele teria resultado? Não teria. Por mais habilidoso que você seja, por mais talentoso que você seja, por mais capacitado que você seja, sem ser obediente, não adianta nada, você não vai ter sucesso. Isso é muito importante. Tem pessoas que quando elas vencem, quando Deus dá uma bênção a elas, ela já se esquece de quem for o doador da bênção, já atribui aquilo à habilidade que ela tinha, a grandeza que ela supostamente tinha. E quando elas perdem, elas colocam a culpa em Deus. Mas a verdade é que Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá habilidades para a gente usar na obra dele. Mas isso não é nada se não for ligado a Deus, se não tiver obediência a Deus, a humildade de se prostrar diante de Deus todos os dias e pedir a Ele que Ele nos dê força para vencer, para conquistar essa jornada, para ir até o final dessa jornada. O segredo era esse. E aqui estão colocando algumas respostas. A oração, para Clarinha, é o encorajamento que nós precisamos ter para marchar para a guerra. O segredo para aquela vitória contra os amalequitas era a oração. E existe uma reflexão que diz que a obra de Deus é feita por 3 tipos de mãos. As mãos que lutam, as mãos que oram e as mãos que ajudam. Naquele dia da batalha dos amalequitas, tinha o povo que estava segurando a espada, tinha as mãos de Moisés que estavam segurando o bastão para orar, para se comunicar com Deus, e também teve as mãos de Arão e de Ur para ajudar Moisés a continuar em oração. A obra de Deus é feita por essas 3 mãos. Que mão você é? Nós podemos ser as 3 mãos juntas, mas existem aqueles que vão para a linha de frente, existem aqueles que ajudam quem está na linha de frente, mas acima de tudo, as mãos mais importantes são as mãos que oram. Não adianta nada orar sem ir. E não adianta ainda ir sem orar. Não pode, não tem como. A oração é ligação, é respiração da alma. É o momento que você se conecta com Deus e aí você recebe aquela seiva que desce do céu. Aquela seiva da vida que dá força a você. Então, não tem como você ir para a guerra sem meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Lá no Salmo 1, Davi fala que aqueles que servem a Deus são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e no devido tempo dá o seu fruto. E o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. O segredo da vitória de Josué, de tudo que ele venceu em Canaã, foi a sua comunhão com Deus. As maiores batalhas do dia, as maiores batalhas da vida, elas são vencidas com os joelhos dobrados. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós abrimos nosso coração e pedimos a Ele a força para o nosso dia, esse dia já está vencido, porque é Deus que já vai na frente, lutando e vencendo por nós. Então, gente, esse é o recado de Deus para nós hoje. Que nós possamos ser fortes, corajosos, porque é Deus quem vai lutar por nós. Que esse mês que começa hoje possa ser um mês abençoado, possa ser um mês de vitórias, um mês de conquistas, e que Deus possa ir na frente de cada um de nós. E não se esqueça da comunhão. Não se esqueça da sua ligação com o Eterno todas as manhãs. Não deixe para falar com Ele só depois de resolver as coisas. Josué era um homem atarefado. Josué pode dizer, eu não posso perder tempo meditando na lei. Eu já sei isso de cor. Não preciso liderar esse povo, não preciso todos os dias meditar, todos os dias ter minha comunhão, porque eu já sei isso aí. Josué ele tirava todo dia o momento dele para ter intimidade com Deus, mesmo tendo muitas ocupações para fazer. Então não deixe para ler a Bíblia só depois de resolver as coisas. Não. Esse é o horário. Esse é o horário. Tem gente que lê a Bíblia um pouco antes disso aqui, desse culto. Tem gente que lê um pouco depois. Mas não deixe para virar e de noite buscar a Deus.
busque Ele nas primeiras horas do seu dia. Primeiro Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras batalhas serão vencidas. O inimigo já está derrotado na vida daqueles que permitem que Deus lute por eles. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, por essa verdade que o Senhor quis nos passar aqui. Que o Senhor possa, Senhor, fazer desse povo uma geração de gente forte e corajosa, que esteja disposta a enfrentar o inimigo, tendo a certeza de que ele já está vencido, mas que as tentações que ele manda para nós todos os dias, nós possamos vencer uma a uma com a tua ajuda, com o teu Espírito. Sim, Deus. Mas para isso, Senhor, nos ajuda a permanecer em contato contigo direto, todos os dias. Não só de manhã, nas primeiras horas, mas o tempo todo. A chave da vitória é a oração. Que esse povo possa ser conhecido como um povo que ora, como um povo que busca, como um povo que sabe da tua palavra e sabe explicar. Que eles possam aprender a manejar bem essa arma. Essa é a espada que o Senhor nos deu para nós lutarmos. Então nos ajuda a aprender a usá-la todos os dias na escola sabatina. Agora abençoa o estudo do livro. Dá-nos força e coragem para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem for passar o livro, acunhe. Amém.